Olá, estamos aqui em mais uma edição do programa Alesf Talks. Meu nome é Paulo Roberto Alonso Viegas, sou diretor de comunicação e marketing da Alesf e consultor legislativo do Senado Federal. Este é um espaço para debater temas de interesse público, onde consultores e advogados do Senado Federal convidam pessoas de diversas áreas para promover discussões relevantes, a toda a sociedade brasileira. Temos hoje o privilégio de entrevistar o economista, professor, tributarista e ex-deputado federal Luiz Carlos Rauli, um dos mais preparados legisladores na área do direito tributário no Brasil, autor da proposta legislativa que deu origem à PEC número 110 de 2019, que é uma das proposições sobre reforma tributária mais discutida hoje em tramitação no Congresso Nacional. Vamos falar sobre a importância de se fazer uma reforma tributária no Brasil, bem como sobre a PEC 110 de 2019. Contamos hoje com a presença também do ilustre colega Paulo Springer de Freitas, consultor legislativo do Senado Federal, graduado, mestre e doutor em economia com passagens pelo Banco Central e também pelos bancos de estudo da UFMG, da USP, da UFMG e da Universidade de Yale, em Connecticut, Estados Unidos. E certamente ele muito vai contribuir para a nossa conversa, para a nossa discussão aqui. Obrigado pela participação dos dois. E vou começar com a introdução e logo em seguida faço a primeira pergunta. Bem, os presidentes recém-eleitos das duas casas legislativas, Câmara e Senado, anunciaram recentemente algumas pautas prioritárias na área de economia, dentre elas a reforma tributária. Há diversas propostas e projetos sobre assunto de tramitação, sobre esse assunto em tramitação nas duas casas do Congresso, com mais destaque para a PEC 45 e a PEC 110, ambas de 2019. Há também um projeto de lei que trata da criação do imposto diferente, né? Mas esse projeto de lei na verdade, ele está unificando dois tributos, basicamente, federais, né? E isso pode ser que entre também na nossa discussão. Mas o enfoque maior é da PEC 110 de 2019. Ok? Bom, a primeira pergunta é a seguinte. Raul, na sua opinião, quais os principais problemas que o sistema tributário brasileiro hoje vigente apresenta? E como esses problemas devem ser enfrentados no âmbito de uma pretendida reforma tributária? Olá, Paulo, os dois Paulos aí hoje, né? O Paulo Viegas, que está coordenando, nosso diretor de marketing do Senado da República, e o Paulo Springer, com quem tive a oportunidade também de trabalhar na redação aí do relatório do Senado da República da PEC 110. Primeiro, o contexto, né, onde que nós estamos parados. O Brasil vive a sua mais brutal crise econômica nesses últimos 10 anos. Aliás, já vinha crescendo pouco nos últimos 40 anos. O Brasil teve uma fase áurea de crescimento desde a proclamação da República e antes no Império, mais precisamente de 1900 a 1930, tivemos um crescimento de 5% ao ano. De 1931 a 1980, tivemos um crescimento maravilhoso, áureo, de 6,3% ao ano, quase o dobro do crescimento americano. Infelizmente, na crise econômica de 1981, 2 e 3, que era o Figueiredo e o Delfim, o PIB caiu 8,5% e de lá para cá o Brasil passou a ter o que chamamos de voo de galinha. Cresce um pouco e cai, cresce um pouco e cai. Como a galinha ela não consegue estabelecer um voo. E nesses 40 anos, de 1981 a 2000, o Brasil cresceu só 2% ao ano. Nos últimos 10 anos, nós crescemos zero. Isso mesmo. Porque nós tivemos 3 anos horríveis, né? Que foi o ano de 2015, 2016, que foram negativos 3,6 e 3,3, 2,14 próximo de zero,
2,17 e 18,19 com 1,1 de crescimento, e o ano passado que deve bater 4,5%, 5% negativo. Na soma dos 10 anos, entre os positivo e negativo, o crescimento vai ficar próximo de zero. É isso mesmo. É falar que o PIB brasileiro de 2010 é o mesmo PIB de 2021. É isso aí que nós estamos falando. Não cresceu, portanto, acumulou 14 milhões de desempregados crônicos, que não recupera, muito pouco a recuperação do desemprego, 30 milhões de subempregados, mais de 50% das empresas e das famílias e pessoas físicas estão com as suas finanças abaladas, estão inadimplentes. E uma brutal crise financeira na União, nos estados e nos municípios. Então, o Brasil encontra-se travado. Esse é o grande drama brasileiro. Não é do momento, é um processo conjuntural que nasce em 1965, quando foi criado o atual sistema tributário. Houve um erro na partida de dividir a base do consumo, dando para o município a tributação dos serviços com o ISS, dando para os estados a tributação dos bens com o ICMS, e a União ficou com um pedaço da tributação da base do consumo industrial, ficou com o imposto de renda e a previdência, e os municípios e os estados ficaram com os tributos patrimoniais. Esse sistema de 1965, ele foi se agravando ao longo dos anos, né? E tornou-se hoje o pior sistema do mundo. Em 190 países avaliados, o Brasil é o 184º pior sistema tributário do mundo. Só ganhamos de 6 países, entre eles a Venezuela. Então, se o Brasil é a 8ª, 9ª economia do mundo, o Brasil tem o 5º maior território do mundo, um dos mais ricos territórios do mundo em minerais, exportador líquido de minerais, da maior produção agropecuária do mundo. Hoje o Brasil é exportador de comida para o mundo, com saldos positivos na balança comercial. O Brasil tem a 6ª maior população do mundo, tem superávit na balança. Qual é o erro, qual é o problema do Brasil não crescer e não prosperar? Eu, com meus estudos, mais de 30 anos de estudo sobre a matéria, que antes de ser deputado, eu fui deputado 28 anos, mas eu fui secretário da Fazenda do Estado do Paraná por 2 vezes e fui vereador e prefeito. Então, eu conheço a realidade municipal, estadual, federal e nacional. Conheço as finanças públicas, conheço a macroeconomia, e a microeconomia é o que nós estamos tratando. Reforma tributária é matéria microeconômica. Então, por isso que nós estamos encalacrados hoje. O sistema tributário mata as empresas, né, consequentemente mata os empregos, mata o lucro das empresas, mata o salário líquido das empresas, porque tem encargos sobre encargos na folha, que levam 90% do salário líquido dos trabalhadores, e mata o poder de consumo das famílias de menor renda e classe média. Então, esse é o drama que o Brasil vive hoje, já há alguns anos. Foi isso que derrubou, a economia que derrubou o Figueiredo e os militares do poder, foi a economia que derrubou o Collor do poder, foi a economia que derrubou a Dilma e o PT do poder, e nós continuamos em crise sem fazer a reforma tributária, que é a mãe de todas as reformas. Esse é o meu preâmbulo do porquê fazer a reforma, porque o Brasil está travado. Ok, Raul, excelente a resposta. Deixa eu pedir as considerações do Paulo Springer sobre o assunto. Paulo, por favor. Não, eu só tenho a concordar, né, com esse diagnóstico, né, do professor Raul, né, que realmente a reforma tributária é um dos responsáveis, quer dizer, a má estrutura tributária do Brasil é um dos principais responsáveis, é um dos principais responsáveis pelo baixo crescimento da produtividade que nós temos tendo, quer dizer, tem 40 anos que a gente não cresce, e um dos motivos, sem dúvida alguma, é a reforma a má estrutura tributária. E se a gente puder sintetizar, só acrescentando no que ele colocou, né, são basicamente o seguinte: por que ela é ruim? Primeiro, que são uma multiplicidade de impostos, quer dizer, são não sei quantas, 5.000 e tantas legislações de ISS, 27 legislações estaduais,
e dentro delas vários produtos. Então, se você entra aquela coisa, né, de se o produto é feito, seu sapato com couro, ele é uma tributação, seu sapato de plástico é outra tributação. Isso tudo leva a uma alocação ineficiente dos recursos da economia. Quando você começa a ter tributação diferente para diferentes bens, as pessoas passam a alocar os recursos não com base naquilo que tem as pessoas, que eu digo, né, a sociedade, né, as empresas. Elas vão decidir se vão produzir um produto A ou B, não exatamente com base na capacidade, na eficiência de produzir aquele bem, mas se o imposto é alto ou baixo. Então, mesmo que ela seja ineficiente, se o imposto for baixo, ela vai produzir aquilo que tem um imposto menor. Então, essa distorção na alocação de fatores é um problema muito grave na economia brasileira. Certo? Outra coisa que é muito grave, que atualmente que a reforma, né, a PEC 110, né, do deputado pretende resolver, é a questão da cumulatividade de impostos. Quando você tem os impostos cumulativos, você distorce também toda a estrutura produtiva. Quer dizer, uma mesma coisa que é produzida na empresa A, B, por exemplo, para você produzir um determinado produto em 5 etapas de produção, se são 5 empresas diferentes produzindo esse bem, você tem uma tributação diferente do que se uma única empresa produzir. Então, isso normalmente é uma distorção, porque altera a distribuição ótima das empresas, da organização industrial do país. Então, assim, é uma alocação, são tributações diferentes, tem a questão da cumulatividade, tem a questão, né, do princípio do destino, que é terrível, que é o que acontece, perdão, do princípio da origem, que é o quê? No caso do ICMS, né, a tributação, uma boa parte fica no estado de origem. Isso dá margem às guerras fiscais, que os estados usam essa tributação do ICMS, que poderiam, né, para reduzir essa tributação do ICMS, eles usam isso, né, que fica retido no próprio estado onde é feita a produção do bem. Eles usam isso para fomentar a guerra fiscal e levando a um resultado, digamos que é um pior para todos, né, quer dizer, uma competição, às vezes, predatória. E, por fim, a própria questão das empresas, tem estudos do Banco Mundial que falam, para você se adequar às normas tributárias no Brasil, se não me engano, é alguma coisa em torno de 3.000 horas ou 2.000 horas por ano, de acordo com o estudo do Banco Mundial. O segundo pior país, o Brasil era o pior, em torno de 2.000 horas. O segundo pior país, se não me engano, era a Bolívia, com 300 horas. Quer dizer, a gente tem, nós que somos os piores, para o segundo pior, há uma distância enorme. Então, há muito tempo de burocracia, quer dizer, o que se gasta com contadores, advogados, com tudo isso, poderia ser economizado se a gente tivesse uma estrutura tributária mais simples. Muito bom ponto, né, Paulo? Inclusive, talvez por isso até que o Raul se dedique tanto à questão e enfrente isso como se fosse um dos principais problemas da economia brasileira hoje. Né? Só queria fazer um complemento. Com relação ao PL que eu mencionei, na hora me fugiu o número dele, é o PL 3887 de 2020, que unifica o PIS e o COFINS, como bem eu falei, são dois tributos federais, né, com a criação da CBS, a Contribuição Social sobre Operações com Bens e Serviços. Mas não é sobre o PL que eu estou querendo me aprofundar aqui, não. Eu queria agora que o Raul desse uma opinião quanto à diferença, né? Quanto à diferença entre a PEC 45, que vinha em tramitação na Câmara, e a PEC 110, que vinha de tramitação no Senado, e que foi forjada a partir das suas ideias. Com tanto conhecimento que você tem, você participou também do Simples, né? Da implementação do Simples, né? Então, é importante a gente usar seu conhecimento e experiência para desenhar um comparativo entre a essência da PEC 45 e a PEC 110. Eu tive 10 anos da minha vida no município, né, como prefeito, vereador e secretário municipal, um pouquinho mais de 10 anos, conhecendo toda a realidade do imposto patrimonial e do ISS. Eu tive 7 anos da minha vida no Estado, como secretário da Fazenda, conhecendo a realidade do ICMS e do Imposto de Transmissão Causa-Mortes e IPVA. E mais de quase 30 anos, né, no Congresso Nacional, como deputado federal, conhecendo toda a estrutura tributária nacional. Quando eu fui secretário da Fazenda do Paraná, 87 a 90, antes de ser deputado, eu fiz um convênio com a Secretaria da Fazenda de Berlim,
Era um convênio que você fazia, eu fiz pelos 3 anos e meio que eu fiquei na Secretaria do Paraná, trocando experiências tributárias, de tributação, arrecadação e fiscalização. E aquilo impactou muito o modelo da OCDE, o modelo europeu, o modelo alemão, que é hoje, né, continua sendo uma das mais importantes economias do mundo. E me apaixonei pelo modelo clássico tributário dos países europeus, da Europa Ocidental, né, e que é dominante nos países que ficaram ricos no mundo. Então, os países sociais-democratas do mundo utilizaram o mesmo sistema tributário e fui percebendo ao longo dos anos que o Brasil adotou o caminho contrário, né? Ao invés de criar um IVA, um Imposto Nacional Único Destino, como o Paulo bem colocou agora, o Paulo Springer, ele, em 65, dividiu a base do consumo em 3. Esse foi o erro fatal que nós cometemos há 56 anos atrás, porque a base do consumo é una. Nós só temos 3 bases tributárias, Paulo, os dois Paulo. Propriedade, renda e consumo. São as 3 bases tributárias clássicas mundial que são utilizadas por todos os países do mundo. A base da renda e proventos de qualquer natureza, que você tributa os salários, os dividendos, lucros, royalties, os aluguéis e os juros. É da base da propriedade e do patrimônio das pessoas e pessoa física que você tributa o Imposto Predial Territorial Urbano, o IPTU, o de carro, o IPVA, de rural, o ITR, e as transmissões desse patrimônio, das fortunas, pelo Imposto de Transmissão Causa-Morte e Intervivos. Então, o patrimônio ainda tem, em alguns países, imposto de grande fortuna, que o Brasil tem na Constituição, vai continuar no texto constitucional, mas nós nunca utilizamos a regulamentação desse tributo, porque se tiver que regulamentar o grande fortuna, eu prefiro que fortaleça o imposto predial territorial urbano e os 2 impostos de transmissão, causa-morte e intervivos, né? Bom, dito isso, tem a base do consumo, que é o consumo do quê? De mercadorias, de bens e serviços, que no mundo inteiro foi adotado um imposto único nacional, o IVA, o Imposto de Bens e Serviços, que nós vamos chamar aqui de IBS, destino, alíquota por fora. Essa é a discussão que nós temos hoje nas 2 PECs. A PEC 110 ela é mais ousada, mais abrangente, ela reestrutura a base do patrimônio, inclui no IPVA iates, aeronaves executivos, ela reestrutura os impostos patrimoniais, municipaliza os impostos patrimoniais, dando ao município o restante do IPVA, que metade é do município, metade do Estado, dá 100% para o município. O transmissão, causa-morte, doação e herança, ele transfere para o município. Então, municipaliza os 5 tributos patrimoniais, que é a lógica no mundo. Essa é uma coisa que estava atravessado na minha garganta há décadas, porque eu não entendia como no mundo inteiro os tributos de patrimônio são municipais, né? Porque é onde vivem as pessoas, é onde moram as pessoas, onde estão os consumidores, onde estão os contribuintes, porque Estado e União são meras organizações políticas, né? Abstratas. Ninguém mora no Estado ou na União, nós moramos em um município. Por isso que eu sou municipalista convicto, claro, dentro da organização política nacional, fortalecer o município, fortalecer o Estado e fortalecer a União, né, no conjunto dos 3. Por isso que os 3 são entes federados. Então, a tributação do consumo, na tributação da renda, nós também mexemos. Nós unificamos o imposto de renda e a contribuição sobre o lucro líquido, fazendo um imposto só, com comandos constitucionais que estão lá no texto, inclusive incluído pelo senador Roberto Rocha, que é o relator da PEC 110, de autoria do ex-presidente do Senado, Davi Alcolumbre, subscrita por mais 65 senadores, 80% do Senado, e é relatada pelo senador Roberto Rocha. Então, essa PEC 110, ela se encontra prontinha para ser votada na CCJ desde outubro de 2019, prontinha para ser votada. Então, na base da renda, a PEC 110 também criou o comando de transferir a matriz do consumo para a renda. Há uma supertributação no consumo e nós pretendemos transferir essa supertributação, dividir com a renda, que é baixa. O Brasil tributa quase metade da sua arrecadação vem do consumo,
na soma do ISS, ICMS, do IPI, do PIS, do COFINS, da CID, do salário de educação, do IOF, do PASEP, e tributa só 21% da renda. Nos Estados Unidos, metade da arrecadação vem da renda e só 17% vem do consumo. Na média internacional da OCDE, 34% da arrecadação da OCDE vem da renda e 32% do consumo. Quem que está errado? O Brasil está errado. Tributa muito o consumo. Quando tributa muito o consumo, mata as empresas, né? Congestiona as empresas na concorrência desleal, aí vem os incentivos fiscais, a sonegação, a elisão, o planejamento fiscal. E tem toda essa distorção. Então, na base do consumo, nós somos mais abrangentes, né? Nós colocamos todos esses tributos na base do consumo. Então, a PEC 110, ela reestrutura o imposto patrimonial, o imposto de renda, realoca a carga tributária da renda para o consumo, do consumo para a renda, e reestrutura de uma forma formidável a base do consumo com um imposto único só e um pequeno seletivo sobre externalidade negativa, que é cigarro e bebida, a exemplo da 45. Então, o que tem e o que não tem na 45 e na 110? A 110 é a mãe das reformas, porque ela é mais antiga. Ela é filha legítima da 293 da Câmara dos Deputados, que eu relatei em 2018, aprovada por unanimidade. Todos os partidos políticos com assento no Congresso da época votaram favoráveis e louvaram o projeto. Tenho tudo gravado na comissão especial da Câmara dos Deputados. Por quê? Porque uma reforma tributária ela precisa ser suprapartidária. Ela tem que ser de interesse e atender a União, os estados, os municípios, os empresários de todos os segmentos e os trabalhadores, né, especialmente representados pelos fiscos da União, estados e municípios. E também o terceiro setor e também o consumidor, a sua excelência, o consumidor, o cidadão. Então, esse é o aspecto da 110. A 45 ela é menor do que a 110. Na extinção de tributo, a 110 extingue 9 tributos, a saber, o ISS municipal, ICMS estadual, e os tributos federais, IPI, PIS, COFINS, CID, salário de educação, IOF e PASEP. E também reduz a tributação da folha de pagamento do INSS patronal, podendo ser reduzida no todo ou em parte, e faz aproveitamento do crédito da folha de pagamento, autoriza, claro, né, a reduzir, a autorizar, a fazer uso de crédito de quem paga o imposto de contribuição previdenciária da folha, transferindo para o IBS. Então, a PEC 110 prevê cobrança eletrônica, a 45 não prevê, a PEC 110, o crédito é financeiro, a PEC 45 é escritural, né? O nosso é dual, é um fisco para a União e um fisco para estados e municípios. Na PEC 45, ela é um fisco só nacional. Então, e aí tem outros detalhes que eu voltarei a falar em seguida. Então, temos N vantagem. Então, a PEC 45 não mexe na folha, não mexe no patrimônio e não mexe na base de renda. Então, só a PEC 45, então, eu reafirmo, ela é muito mais abrangente e muito mais discutida. A PEC 45 é boa, é uma PEC legítima, né, do Baleia Rossi, do CECIF de São Paulo, relatado pelo grande líder Aguinaldo Ribeiro, mas a PEC 110, pela histórico, porque foi pego nela todo o histórico da Câmara e do Senado dos últimos 40 anos. Foi o que nós, a equipe de consultores da Câmara e do Senado, nós fizemos, que é uma das melhores equipes técnicas do Brasil. Desculpa falar muito, tem jeito, né? Não, mas muito importante a sua explicação. Eu vou pedir... Eu tenho uma pergunta para colocar em seguida, mas aí deixa eu pedir o Paulo Springer também trazer um pouco da experiência dele para comentar a sua resposta. Paulo? Não, eu acho que o Raul colocou bem, assim, a PEC 110, ela é mais ampla, de fato, né? Mas, assim, eu até chamaria a atenção mais para a convergência das duas PECs, que, para mim, é mais importante do que para as divergências.
Que as convergências, o quê? As duas propõem um IVA, né, um imposto de valor adicionado, o IBS, qualquer que seja o nome, né, mas é extinguir a questão cumulativa, quer dizer, impostos sempre não cumulativos, o princípio de destino e a simplificação tributária, se você reduzir o número de tributos, o número de alíquotas. Eu acho que são 3 pontos que são, assim, fundamentais. E eu colocaria 2 divergências entre as 2 PECs que eu acho que vale a pena chamar a atenção, que basicamente, assim, né, até me corrija se é incorreto na interpretação, mas é o seguinte, a PEC 110, ela unifica, ela permite uma diferenciação de alíquotas entre os diferentes bens e serviços, tá? Mas, uma vez definidas essas diferenças, todos os estados e municípios cobrarão a mesma alíquota. A PEC 45 parte do princípio oposto. Ela dá maior autonomia aos entes federativos e permite que, então, que cada ente determine sua alíquota. Então, vai haver uma alíquota geral, assim, na ausência de lei específica do estado, do município, dispondo de forma contrária, vai ser aquela alíquota geral, né? Mas aí, cada estado ou município terá a autonomia para definir a sua própria alíquota, mas, uma vez definida essa alíquota, ela vale para tudo, sem exceções, tá? Então, tem uma diferença grande, que eu acho que é interessante entre essas duas PECs. Numa, pode ter multiplicidade de alíquotas, porém, é a mesma para o Brasil todo, e na outra, você tem alíquotas diferentes por municípios, estados e União, mas, entretanto, dentro de cada local, né, de cada unidade geográfica, todos os bens e serviços são tributados de forma igual. Então, são esses detalhes a mais que eu adicionaria. Muito bom, Paulo. Muito obrigado pelo complemento da resposta do Raul, né? Muito bom. Vou pegar só o gancho, vou até inverter a ordem das questões que eu iria fazer aqui. Como o Raul falou da questão de redistribuir, né, os tributos, levando em consideração a base, né, as bases de propriedade, renda e consumo, nós vivemos um sistema federativo, diferente de muitos países, né? Poucos têm as características de organização estatal, governamental que nós temos. Então, na estrutura federativa, como já comentado aqui, né, nós temos estados e municípios e em cima disso tudo, a União, na esfera federal. Bom, obviamente que você alterando, por exemplo, concentrando bens sobre a propriedade, o patrimônio, sobre patrimônio no município, você está tirando provavelmente a tributação do IPVA das mãos do Estado e passando para o município. De outra forma, o consumo hoje, que é dividido o ISS e ICMS, né, entre Estado e município, o Estado com ICMS e os municípios com a competência de cobrar o ISS, em que pese o fato dele receber também recursos do ICMS, os municípios, né, realocando isso, vai criar uma tensão política, né, com o receio do ente de perder recursos, né, e vai provavelmente gerar pedidos de compensações por parte dos entes federados, né. Deveria haver essas compensações para fazer essa composição que o Raul está propondo, e havendo necessidade dessas compensações, quem financia isso? Muito bom. Paulo, Paulo, que alegria. Então, a PEC 110, o inteiro teor dela, ela é baseada na motivação que eu coloquei, porque o país está travado e não tem outra forma de destravar o Brasil a não ser fazendo a reforma tributária completa, como nós estamos propondo na PEC 110 ou na 45, que é menor. Então, essa é a motivação. O objetivo, destravar a economia brasileira e fazer o PIB crescer, porque se nós não crescemos, não há como resolver o problema das finanças públicas, né, do seu funcionário, do gasto público, do SUS, dos aposentados, né, da segurança pública, da educação, e de todos os demais setores da economia. Então, nós precisamos e temos o dever de voltar a crescer a 5%, 6% ao ano. E somente um novo sistema tributário vai permitir isso. Então, Paulo, nós temos que romper com o modelo antigo, até no nome dos impostos, só que tem algumas regras básicas para você romper com esse modelo velho. A primeira regra da PEC 110 é a regra de ouro: não aumentar a carga tributária para a sociedade, que é 34%, 35% do PIB. Segunda regra, não mexer na partilha da União, Estados e Municípios. Isso é sagrado na PEC 110.
não mexer na partilha. Tanto que nos primeiros 5 anos vai ser passado o dinheiro do IBS com base nos 5 anos anteriores, para não dar nenhuma discussão. E do 6º ano ao 15º ano vai ser o princípio de destino só para o IBS. Ficam mantidas as arrecadações dos fundos constitucionais que já existem hoje, do Fundo de Participação dos Estados e dos municípios, os demais fundos existentes. Então, regra de ouro. Ela tem 3 pilares: a simplificação radical da base consumo, da base renda e a reestruturação da base patrimônio. Ela tem o segundo pilar, que é o da cobrança eletrônica 5.0 online. A cobrança será feita no ato da transação de compra e venda com crédito financeiro. Então, acaba com toda a burocracia declaratória do nosso país, que custa 80, 90 bilhões por ano. Isso vai reduzir 90% esse custo. E o terceiro pé do tripé, que é o que eu chamo de fraterno e solidário, que é reduzir em 2/3 a carga tributária das famílias que ganham menos, que, segundo o IPEA, é 53,9% de carga tributária, direta e indireta, medida e remedida, né, pelo IPEA, que é o Instituto de Pesquisa do Governo Federal. Nós queremos reduzir esta carga tributária de 53,9% para 15%, 18%, porque os que ganham acima de 30 salários, segundo o IPEA, só pagam 29% de carga tributária total. Então, quando você fizer essa reengenharia tributária tecnológica, objetivando o crescimento econômico e social e a inclusão econômica e social, você vai respeitar a federação. Então, quando você eliminar todo esse processo, você vai eliminar as causas raízes do sistema tributário. Quais são as causas raízes que mataram o sistema tributário brasileiro da Emenda Constitucional 18 de 65? Os impostos são declaratórios, e não, eles têm, com a nossa proposta, os impostos serão calculados pelo Estado. O recolhimento é de iniciativa do contribuinte. Esse é um erro que nós vamos resolver com a cobrança eletrônica, né? O recolhimento é automático. Você passou o cartão no supermercado, na farmácia, em cada etapa da cadeia do produtivo, o imposto é pago por quem compra e fica retido o imposto e a empresa recebe o valor líquido. Essa é a grande boa nova de toda a mudança que nós temos. Terceiro, as transações bancárias de hoje no sistema tributário não têm compatibilidade com a contabilidade das empresas e do governo. Então, nós vamos dar suporte contábil. O quarto, a alta carga tributária será diminuída por várias formas, e vou dizer daqui a pouco algumas outras, além da redução da carga tributária global do consumo, da transferência para a renda, a eliminação das gorduras trans. E a carga tributária, e a questão da legislação que o Paulo colocou bem, né, o Paulo Sprenger, que é esse mundo de leis que foi medido pelo IBPT, que desde a Constituição de 88 até hoje tem milhares e milhares e milhares de normas já editadas, e acabar com a acumulatividade. Então, nesse momento, nós temos que fazer o quê? Essa proposta vai acabar com a burocracia tributária que custa de 70 a 80 bilhões por ano, vai reduzir 90%, não fica um papel no novo sistema tributário do IBS, eliminando toda essa papelada, todos esses boletos, que, aliás, nós já tínhamos feito isso, Paulo, no Super Simples, que eu fui relator. O que nós fizemos no Super Simples? Que 8 tributos foram condensados numa única alíquota, num único boleto. Então, segundo, os incentivos fiscais da base do consumo desaparecem. São 300 bilhões por ano que vão desaparecer dos preços relativos da economia. A sonegação vai ser contida, porque se tudo vai ser eletrônico, vai escapar muito pouco. Então, nós estimamos que 50% dessa sonegação estrutural que existe no Brasil, a PGFN fala que há hoje no Brasil uma informalidade de 25% do PIB e uma sonegação próxima de 8% do PIB, mais ou menos 600 bilhões por ano, há a possibilidade de ter nova receita oriunda do combate à sonegação de 300 bilhões por ano. Outro ponto é inadimplência anual. Anualmente, deixa de se pagar impostos no Brasil, você declara que vai pagar o boleto e não paga, você vai à justiça e não paga, isso dá de 200 a 300 bilhões por ano de inadimplência
Por quê? Porque a dívida ativa cresce a cada ano e o contencioso cresce a cada ano. Então, as empresas dizem, devo e não nego, pago quando puder. É isso que vem acontecendo. Então, há um estoque de dívida ativa de 3 trilhões de reais e um contencioso tributário, segundo o INSPER, já está em 5,4 trilhões. O ano passado era 5 trilhões. Nós estamos falando em 75% do PIB de contencioso administrativo e judicial e de 40% do PIB de dívida ativa. Então, o que nós vamos fazer? Na hora que você unifica, faz um imposto só de bens e serviço, a quota parte da União, a quota parte dos estados e municípios, com 2 fiscos, os estados e municípios vão ter o seu comitê gestor, nos moldes do comitê gestor do Super Simples, que eu criei na Lei 123 de 2006. Então, nós vamos ter autonomia dos estados e municípios e autonomia federal. O IBS vai se tornar o imposto mais moderno do mundo. Simples, funcional e tecnológico. Só essa mudança tecnológica vai tirar o Brasil de 184º pior sistema do mundo para entre os 10 melhores sistemas tributários do mundo. Então, a nossa proximidade das duas PECs, eu tive alguma semelhança de 15 artigos, e 25 artigos não existe nada dentro da PEC 45. Então, eu posso assegurar a você que a PEC do Senado ela é densa, ela é estruturada, é claro, um projeto de lei, uma emenda constitucional, ela é dinâmica, ela sofre a ação, né, de temperatura, pressão da sociedade, do governo federal, dos estados e municípios, e isso está acontecendo no dia a dia. Então, como eu disse, o Paulo colocou a alíquota da 110 vai ser, no máximo, 5 alíquotas, 2 alíquotas de bens e 3 de serviço, para compatibilizar o que nós enxergamos no mundo inteiro, que é praticado 4, 5 alíquotas. Então, nós vamos usar isso. Em contrapartida, vamos eliminar 500 alíquotas. A PEC 45 é uma alíquota única nacional e permite que cada estado e cada município e a União criem uma alíquota adicional. Então, na verdade, ela vai ter 4 alíquotas, né? Uma nacional dividida União, Estados e Municípios, uma adicional para a União, uma adicional para os estados e uma adicional para os municípios. Eu não recomendo, como especialista, eu falo assim, nós levamos 50 anos para acabar com a guerra fiscal. Agora que os governadores, secretários de Fazenda, estão de acordo com o fim da guerra fiscal, para que criar um mecanismo que vai dar as mesmas consequências perniciosas que deu a divisão da base tributária de 65? Não vamos cometer o mesmo erro de 65. Ok, muito obrigado. Muito elucidativa a sua explicação. Springer. A questão de... Bom, são 2 questões, né, que eu acho que você perguntou, senão que a resposta foi tão abrangente que acabou que até que eu esqueci. Os pontos principais eram sobre a carga tributária total e sobre compensação, né, a questão federativa, Isso, né? Isso, compensação. Bom, sobre carga tributária total, realmente não precisa haver uma reforma tributária, mudar a forma, os impostos, não sei o que, não precisa de haver aumento de carga, eu acho um ponto muito positivo, tanto da PEC 110 quanto da 45, essa preocupação em não aumentar a carga, né? A questão federativa, você resolve também de 2 formas, eu acho. Eu sei que é difícil, mas assim, tem a questão de perdas absolutas e perdas relativas, né? Perdas relativas é praticamente impossível qualquer reforma conseguir evitar, porque sempre vai ter algum novo sistema tributário, sempre vai fazer com que algum estado ou município ganhe mais em detrimento de outro e tudo. Agora, pelo menos as perdas absolutas é possível evitar fazendo... Tem diferentes mecanismos e acho que as 2 PECs trabalham isso de uma forma boa. Quer dizer, você faz uma coisa suave, então, com o crescimento da economia ao longo do tempo, você vai... como a transição demora, né? No caso da PEC 110, são 10 anos do 5º ao 15º ano, isso tudo permite que você mantenha, pelo menos em termos absolutos, aquilo que você arrecadava antes. Então, pode ser que o que exceder aquilo que arrecada antes vai ser distribuído de uma forma diferente e beneficiar, alguns vão ser mais beneficiados, outros isso não tem como evitar em qualquer reforma tributária. Não tem como uma reforma tributária também não provocar uma reforma tributária
que mereça esse nome, né? Não tem como evitar também que alguns setores percam e outros ganhem. Mas isso é bom para o país, tá? Essa questão. Não é questão de... É uma consequência, né? Aí, fazendo um parênteses em relação à questão setorial, é bom que os setores paguem a mesma coisa. Eu só reclamar, se o setor serviços aumentar muito a alíquota, verdade. Mas, por exemplo, a eletricidade, que é um fator extremamente importante, está no custo de vida de todo mundo, é altamente tributado, em torno de 33%. Tá? Telefonia é altamente tributado. Então, assim, os bens em geral são altamente tributados. Mas voltando então à questão do Estado, que eu acho assim, são duas questões aí importantes. Primeiro que realmente a PEC 110 ela garante, ou tenta garantir, né, que no agregado o que virá para os estados será o mesmo que irá para os municípios, que iria antes. Vocês vão pegar estados ou municípios, né? O conjunto de estados no agregado tenderão a receber a mesma coisa do que recebiam antes. Talvez os municípios até mais por causa da questão de IPVA e tudo, mas abstraindo essas mudanças, né, do TCMD e do IPVA, no agregado, sim. Agora, não existe garantia de que dentro dos estados, né, intra-estados, né, ainda que no agregado dos estados ganhem tanto, a mesma quantidade, não me parece haver garantia de que haverá, que eles conseguirão manter a mesma receita, cada um individualmente. E sobre a questão da autonomia, eu acho que, assim, primeiro tem uma questão constitucional, querendo ou não, aquela cláusula pétrea da Constituição sobre a questão federativa. Essa é uma questão a ser analisada, tá? Independente do mérito, tem esse problema que, se você proíbe a autonomia dos estados em fixar a sua própria alíquota, isso pode esbarrar num questionamento judicial. Obviamente, vai caber ao Supremo decidir se o Senado, se o Congresso Nacional não decidir antes, tá? Mas eu acho importante também pensar o seguinte: as realidades são diferentes. Eu acho que é diferente da guerra fiscal a situação assim, um estado tributar menos, ele está tributando menos à custa dele próprio. Então, não tem muito... E é natural, por exemplo, nos Estados Unidos você tem estados e municípios com alíquotas diferentes, e há muita... Inclusive, aquele negócio fala, o eleitor vota com o pé. Quer dizer, o que acontece? Os estados que tributam muito oferecem mais serviços, e os estados que tributam pouco oferecem menos serviços, e o eleitor vai vendo, de acordo com aquilo que ele está disposto a pagar e de acordo com o serviço para quem não receber, ele às vezes muda de lugar com base nisso. Óbvio que a gente está pensando em pessoa física, mas também as empresas, dependendo, né, do tipo de tributação, vão escolher um outro estado. Eu acho que, dadas as realidades diferentes de endividamento, de composição de força de trabalho, etc., eu acho natural que os entes da federação, cada um, e dos problemas que enfrentam, quer dizer, os grandes centros urbanos têm problemas muito de saneamento, violência, etc. A gente pegar na região norte, tem a questão ambiental. Então, assim, são problemas diferentes que requerem soluções diferentes e custos diferentes. Então, para mim, faz mais sentido cada ente da federação ter uma tributação diferente. Nisso eu discordo, então, né, da tese aí do deputado Raul, mas é só para levantar essa questão, que deu uma jurídica, que eu acho, mas mesmo na questão de mérito, que eu acho importante, né, quando você analisa a questão federativa, dada a realidade de cada ente, eu acho que a tributação deveria ser também decidida pelo próprio ente. Né? Obrigado, Paulo. Muito boa colocação e esclarecedora também. Olha só, o nosso tempo não é muito longo, dá para fazer umas 2 perguntas, mas dentro da próxima pergunta eu vou tentar fundir 2 em uma, depois eu faço mais uma última pergunta. Essa pergunta é o seguinte, a primeira subpergunta que eu farei para o Raul, como é que fica, com a reforma tributária, a questão do contencioso? O contencioso é afetado pela reforma tributária? De que forma? Sim ou não, de que forma? E além dessa pergunta, já vou uma outra também, é o seguinte: estamos vivendo uma pandemia, houve uma queda de receitas tributárias pela redução da atividade econômica, isso a gente ainda tem um tempo até a economia se recuperar, naturalmente há de esperar isso, e aí se pergunta o seguinte: olha, com menor receita tributária, com maior demanda por serviços por parte do governo, que a sociedade está demandando mais. Seria esse o momento oportuno, este o momento oportuno para a reforma tributária? Então, Paulo, o governo não tem arrecadação, ele está com a mesma arrecadação há 10 anos, ele não cresceu a arrecadação, só teve atualização inflacionária que não é ganho, ele não teve ganhos, né? Então, a arrecadação e o país, todos perderam, todos estão perdendo. Nos últimos 6 anos, está pior a situação do Brasil, né? Se você pegar de 2015 para cá,
o nosso PIB brasileiro está 10% menor do que era em 2014. Isso mesmo, 10% menor. Então, consequentemente, nós temos 10% de arrecadação real menor, né, nesse período. Se cresceu a arrecadação nesse período, ela se manteve o que era antes, então quer dizer que o governo entrou no bolso da sociedade. Isso é lamentável, né? Então, eu quero reiterar aqui a questão dos fundos. A PEC 110 tem o Fundo de Desenvolvimento Regional de 30 bilhões permanente, perene, por ano, 3% da arrecadação. Tem o Fundo de Exportação de 10 bilhões por ano, 1% da arrecadação. Mantém os atuais fundos de 43 bilhões por ano, os fundos regionais, e cria um fundo de equalização da arrecadação por habitante daqueles estados e municípios que tiverem arrecadação menor do que a receita per capita nacional, estadual e municipal, nos moldes desse fundo de equalização canadense. Então, a nossa proposta é 5 anos com a mesma arrecadação anterior. Como é que vai ser isso? Pega os 5 anos para trás da arrecadação dos estados e municípios da União, um por um, e faz um índice 100, soma os 5 anos e cria um índice como se fosse no ICMS para os 5 próximos anos. Então, não haverá perda, viu, Paulo? Nenhuma perda. Do 6º ano ao 15º, é que vai ver o princípio do destino somente no pedaço do ICMS. O ICMS hoje, na minha avaliação empírica, ela não é científica, 2/3 do ICMS já está no destino, só 1/3. Então, a movimentação da arrecadação não será muito grande. É o que eu coloco sempre para o Estado de São Paulo. Ora, se o Estado de São Paulo tem 33% do PIB, ele vai ter 33% do novo IBS, que é do tamanho da arrecadação de ICMS que eles têm hoje. Então, quanto à dívida ativa e o contencioso, a dívida ativa com a cobrança eletrônica, modelo Abuab, que ele desenvolveu, que é aquele empresário de Santa Catarina, que é o modelo de cobrança online instantânea, não existirá mais dívida ativa daqui para frente. Então, o estoque de 3 trilhões tende a diminuir, não a aumentar. E o contencioso é a mesma coisa. Havendo a cobrança eletrônica no modelo Abuab, daqui para frente, o contencioso vai haver na justiça, o contencioso jurídico, mas o dinheiro do imposto vai estar retido, porque quem vai pagar o imposto é o comprador. Se ele não pagar na fase empresarial, o consumidor final paga tudo, entendeu? Aí entra o fisco e vai lascar com a vida daquela pessoa. Então, a pandemia é uma crise que gerou a crise econômica. É a maior pandemia da história da humanidade, gerou a maior crise econômica mundial, e a crise é o momento de desafio para o Brasil. O Brasil já vinha mal, a crise agudizou, o governo gastou ano passado o que não tinha para suprir a necessidade da crise, 10% do PIB, ele se endividou a mais para dar auxílio aos necessitados, às empresas. Então, o governo, com a sua legislação anterior de teto de gastos, ele é contracionista, o PIB não reage, é contracionista. Então, o governo, como ocupa 45% da economia nacional, porque ele não é só o que ele arrecada 35%, ele gasta 10% a mais do PIB, né? O ano passado foi isso. Então, nós temos que tomar muito cuidado e fazer a reforma, que é o único caminho de tirar do buraco. As 17 reformas fatiadas que o governo federal fez desde 1988 para cá, da Constituinte para cá, destruíram o sistema tributário e a economia brasileira. Eu tenho uma proposta para arrumar dinheiro, está na mão do senador Roberto Rocha, e tem uma na Câmara, nas mãos do Macris, que é a atualização do ativo do patrimônio do imposto de renda das pessoas físicas e jurídicas, pagando um valor um percentual bem pequeno. Por conta do quê? Assim como a tabela do imposto de renda não tem correção, o ativo das pessoas físicas e jurídicas faz 20 e poucos anos que não tem correção, desde o Plano Real de 1995, né? Na verdade, 26 anos que não tem correção monetária. Já são mais de 600% de defasagem inflacionária dos patrimônios declarados no imposto de renda do Brasil. Então, meu amigo, os fundos estão na PEC 110, não tem fundos na PEC 45 e não tem esses atrativos todos que nós colocamos. Agora, quem paga essa conta? Não precisa sair da União.
É só escrever lá, viu, Paulo, que esse dinheiro sai do sistema. Não precisa sair da União nem dos Estados a criação dos fundos de compensação, de equalização. Ele pode sair. Como nós vamos eliminar 500 bilhões de carga tributária embutida nos preços relativos da economia, você pode segurar 80 bilhões para fazer a transição e a equalização e ainda vai reduzir os preços relativos da economia dos bens e serviços em 400 bilhões por ano. Isso é um ganha-ganha extraordinário, né? O Brasil vai voltar a crescer e prosperar 6, 7% ao ano. Paulo, este é o caminho. Esse é o caminho que vai nos levar à prosperidade e ao futuro. Já perdemos tempo demais, né? Nós temos um livro publicado, eu e o Miguel Abuab, né? Que do Destrava Brasil, nós temos o movimento Destrava Brasil, não dá mais para postergar o livro. Pode procurar na internet que você pode comprar esse livro, onde nós declaramos tudo que nós pensamos sobre a questão tributária e econômica nacional. Muito obrigado, Raul, muito obrigado. O Paulo Springer, você acha que o momento atual é bom para fazer a reforma tributária? Eu concordo inteiramente com o deputado, não tem momento ruim, quer dizer, a gente tem, até o contrário, quer dizer, momentos de crise é que a gente tem que procurar soluções mesmo e não há por que adiar. Quer dizer, o debate, o Congresso está aí funcionando plenamente, a pleno vapor, está tudo funcionando, quer dizer, não há custo envolvido na reforma tributária, até pelo contrário, ela tende a economizar recursos, então, se fosse um programa que exigisse, né, aporte de recursos por parte do governo, né, mas é o quê? Você usar, né, os parlamentares, usar o governo, usar as pessoas que estão ali, né, nós, né, servidores, que estamos ali para isso mesmo, para discutir tudo e juntar a sociedade, e não tem por que atrasar esse debate. Né? Obrigado, Paulo. Obrigado pela resposta. Eu tenho uma última pergunta. Infelizmente, o tempo nosso é exíguo, a gente não pode prorrogar por muito mais tempo. Eu teria umas 35 perguntas para o Raul aqui, mas não há como fazer. Então, eu escolhi uma que é com relação ao seguinte: no âmbito das reformas, né, como é que fica a questão da CPMF? Né? E também, por que as PECs não tratam das tributações sobre grandes fortunas e heranças e sobre distribuição de lucros? E aí até pego uma fala do Raul, que diz que seria melhor tributar o patrimônio do que as grandes fortunas. Então, acho que eu entendi como patrimônio a questão dos imóveis, né? Foi o que eu entendi. Então, como é que fica essa questão? Pois é. Mas já tem o imposto de grande fortuna que pertence aos municípios, que é o IPTU, e o transmissão, causa-morte, doação e herança, que pertence aos estados, nós estamos propondo passar para o município. Então, as alíquotas são de 4% a 8% no Brasil. Né? Você pode colocar uma alíquota maior para as grandes fortunas na transmissão desse patrimônio, porque se você cobrar tipo IPTU dos patrimônios das grandes fortunas, você estará fazendo uma bitributação. Né? Eu sou do modelo clássico universal, propriedade e renda de consumo. Quais países do mundo fazem a tributação de grandes fortunas? Eu prefiro que esta arrecadação adicional, se for turbinada, aumente a alíquota da transmissão causa-morte e intervivos para os municípios. Todos os imóveis, todos ativos, móveis e imóveis acima de tantos milhões, 100 milhões, 50 milhões, passa a pagar uma alíquota maior para, né, os municípios, e não para a União, porque se você cria agora o imposto de grande fortuna, vai ser de quem? Da União. Ele já está no texto constitucional. Nós não tiramos do texto constitucional na 110. Está lá. Então, os dividendos pode ser feito a qualquer hora por lei complementar. O dividendo é de legislação complementar do imposto de renda, não é do texto constitucional brasileiro. Então, é um factoide aí. Não, tem que fazer dividendo. Dividendo já tem. Já pode ser cobrado, tanto que já teve cobrança de dividendo sem necessidade de mexer na Constituição brasileira. Então, você falou do CPMF, tributação de dinheiro. Quem tributa dinheiro no mundo? Estados Unidos tributa? Alemanha, Inglaterra, França, Holanda tributa? O Japão tributa? Só existe 3 bases tributárias no mundo conhecido há mais de 150, 200 anos. Os bens, o patrimônio das pessoas, né?
das empresas, onde está lá o IPTU, o IPVA, o ITR e os 2 impostos de transmissão, as rendas e provento de qualquer natureza, que tem 150 anos esse tributo no mundo, quer dizer, onde você tributa o salário, os aluguéis, os dividendos, os juros, os royalties, né? E a tributação de bens e serviços, que ela se acentuou mais na década de 50 para cá. Por que as 3 bases são as clássicas, únicas, universais, e o dinheiro em circulação nos bancos, no sistema financeiro, não é base tributária? Porque o dinheiro ele é um instrumento de poder aquisitivo, é a grande conquista da civilização desde os primórdios, que imprimia, cada reinado imprimia a sua moeda. Então, o dinheiro não é base tributária. O dinheiro é um instrumento, né? Inclusive, e eu digo mais, quando você tributa imposto de renda, é porque eu recebi meu salário, meu aluguel, meu dividendo. Quando eu pago o IPVA, é porque eu uso o meu carro. Quando eu pago o IPTU, porque é o meu bem que está na minha cidade, que eu pago IPVA, as taxas de iluminação, de conservação de ruas e etc. Quando eu pago o imposto de consumo, porque eu e minha família estamos consumindo mercadorias, bens e serviços. Tem que ter uma contrapartida. Quando eu tributo o dinheiro, estou tributando da tua carteira. Quer dizer, eu recebi meu salário de 10 mil, sobrou 3 mil, eu deixo no banco, quer dizer que a hora que eu movimentar esse dinheiro, vou emprestar para o meu filho, eu tenho que pagar imposto dele? Não, isso não é base tributária. Desculpe, o Miguel Aboab entra na internet, procura miguelaboab.com, estuda o modelo dele. Ele é muito superior, assim, 10, 100 vezes. E você sabe que, em termos de tecnologia, o modelo Aboab ele vai usar nota fiscal eletrônica. O Confas desenvolveu a nota fiscal eletrônica para a microempresa, que é um aplicativo de celular. Então, o Brasil, com o IBS, Único Nacional Destino, com a alíquota da União, Estados e Municípios, vai poder, pela primeira vez, ter uma cobrança única, um CNPJ único, uma cobrança distinta desde o começo da implantação, totalmente eletrônica, e o crédito financeiro, não escapa nada. Todas essas compras de internet vão ser capturadas, e o Brasil, ao invés de precisar da alíquota de 55%, que é a alíquota de bens calculada pela Fiesp, esta alíquota vai cair para 35%, e as demais alíquotas também serão baixas. Por que adotar 4, 5 alíquotas? Porque você tem que tratar diferentemente os desiguais na economia. Se eu sou prestador de serviço de pessoa física a pessoa física, eu sou professor de educação física e dou aula particular, por que eu tenho que pagar o mesmo imposto se eu estou comprando um aparelho de televisão ou se eu estou comprando um carro ou 1 litro de gasolina? Não. A ideia da tributação com várias alíquotas, isso foi amplamente debatido na Europa toda e no mundo inteiro, ela tem que ser flexível. A alíquota única é muito difícil, é um ideal muito difícil de ser alcançado. Então, eu aproveito tudo isso para dizer da disposição que a gente tem de prolongar toda essa questão. O nosso único objetivo é eliminar essas gorduras trans do sistema tributário, tornar as empresas viáveis novamente, voltar à economia de mercado, porque o Brasil não tem um capitalismo de verdade, é uma fraude, onde quem pode mais chora menos, que o sistema tributário dá incentivo fiscal para um, não dá para outro, um paga certinho, outro não paga, outro paga 100%, outro paga 50%, um declara e não paga. Então, nós precisamos acabar com todas essas incoerências, incongruências, injustiça do sistema tributário. Isonomia de tratamento, transparência, vai fazer o Brasil voltar a crescer e prosperar. Essa é a receita que eu tenho a dizer depois de 50 anos de vida pública. Foco, força e Deus. Muito obrigado, Raul. Bem, Paulo Springer, nós que somos oriundos de bancos, eu de banco privado, do BNDES, e você do Banco Central. Eu também fui presidente do Banestado, do BADEP, que beleza. Tem essa no currículo também. Então, nós que somos 3 oriundos de bancos, então, Paulo Springer, como é que você vê a questão de tributar o dinheiro? Como é que a CPMF, como é que você vê isso? E também os demais, o imposto sobre grandes fortunas, distribuição de lucros, como é que você vê isso? A CPMF eu acho péssima, assim, eu acho que tem pouco a acrescentar aí. A única coisa que eu acrescentaria em relação ao que o Raul colocou
Na verdade, a baixa tributação é uma coisa que tem a ver com riqueza. Movimentação financeira em si não é riqueza. Se eu passo para você emprestar dinheiro, você me devolve tudo, não tem... Se eu compro uma coisa, a riqueza está no próprio consumo. Então, eu vou pagar ICMS em cima, eu vou pagar o que seja. Mas o fato de eu transferir dinheiro para quem está fazendo, né, quem me vendeu o objeto, isso não é geração de riqueza. A CPF cria várias... É um imposto ruim, tanto é que não é adotado em nenhum país. Tá? Ele cria distorções, quer dizer, a gente está todo no sentido de desonerar, inclusive para as exportações, aumentar a competitividade e tudo. Com o CPMF fica muito mais difícil, porque ele é um imposto cumulativo, não tem quanto mais etapas você tiver dentro da produção, aquele negócio, né, você pode produzir um bem. Se você produz o mesmo bem com 5 produtores diferentes, em vez de ser com um único, esses 5 produtores diferentes, né, essa forma de produzir vai ser mais cara do que ser produzido tudo dentro de uma única unidade, né, dentro de uma única firma. Então, porque exatamente quando você tem 5 firmas, você vai passando de uma para outra, tudo em cada uma cobra ICMS. Não faz sentido você cobrar impostos diferentes para 2 coisas que têm a mesma produção, a mesma estrutura produtiva, etc. Então, é um imposto ruim. Questão de tributação sobre lucros e dividendos, eu acho que é uma proposta que deveria avançar. Não nessa PEC, que a PEC está tratando mais de impostos indiretos e os dividendos seriam mais da parte de imposto de renda. E pode ser tratada por lei, né? Não precisa ser uma PEC, tá? E tem que olhar o conjunto, quer dizer, é muito bacana falar no tributado e tudo, mas as empresas são tributadas em até 35%, salvo engano, do lucro. Então tem que ter um balanço aí. No mundo não se tributa, mas no mundo as empresas não pagam o imposto sobre a renda, o RPJ, não é da magnitude do Brasil. Então, tem que ter eu acho que tem que ter algum tipo de balanço aí entre... não é que eu acho ruim, mas, assim, simplesmente colocar a alíquota e tributar em mais de 27,5% é algo a ser analisado. Mas o conceito em si eu não acho ruim, mas, de qualquer jeito, é uma coisa que pode ser tratada por uma legislação infraconstitucional, por lei ordinária, complementar, não tenho certeza, mas não precisa de mexer na Constituição. Imposto sobre grandes fortunas, para mim, é fumaça, isso aí. É um imposto que há uma tendência até mundial de até diminuir. O Brasil tem um problema seríssimo, que nós temos uma poupança baixa. Todo mundo fala, China crescendo, China não sei o quê. China poupa 40% do PIB, o Brasil poupa 15%. A América Latina poupa em torno de 22%, 23%. Tudo que a gente não precisa agora é de um desestímulo à poupança. Tá? Então, esse é um ponto. Depois é um pouco... Se é realmente... Ou o governo fala que é grandes fortunas, mas depois vai começar a pegar um imóvel de classe média, falaram que seria 2 milhões, 1 milhão e pouco. 1 milhão e pouco é um apartamento aqui em Brasília, né, ou no Rio de Janeiro, um apartamento em São Paulo, Rio de Janeiro, 3 quartos, já passaria até do valor. Então, também pode ser esse negócio. O diabo mora nos detalhes e onde é que fica... E sem contar que o imposto é realmente sobre grandes fortunas, as grandes fortunas migram. Isso não tem... tanto é que eu acho que é por isso que os países adotam cada vez menos. Aquele caso emblemático, né, do Gérard Depardieu, aquele ator francês, que mudou se transformou em russo, né, para escapar do IGF, né, da tributação de grandes fortunas. Então, e não traria, assim, o problema sério, eu acho que é esse da multiplicidade de impostos, do custo para você fazer de compliance, né, de você obedecer da complexidade, da guerra fiscal, tudo isso que está sendo atacado pela PEC, tanto 45 quanto 110, a 110, como disse o deputado Raul, vai além em outros aspectos, mas nesses aspectos principais da irracionalidade do nosso sistema tributário, da nossa ineficácia, do custo do nosso sistema tributário, acho que as 2 PECs tratam de forma, pelo menos, no mínimo, satisfatória, senão, né? E eu acho que esse é o problema. Colocar grandes fortunas no meio, o CPMF é para piorar a situação. Grandes fortunas também eu acho que não é uma cortina de fumaça em cima de um problema muito mais sério que a gente tem que resolver. E os lucros os lucros são dividendos, eu acho que é viável, mas eu não colocaria simplesmente assim, vamos tributar como se fosse o salário, tudo. Teria que pensar de uma forma global. Porque quanto que o lucro está sendo tributado no total, né? Você já tem um lucro sobre o IRPJ, o imposto sobre as contribuições sobre os lucros das empresas, e pensar em uma coisa agregada, então. Tá? Mas aí, está ficando sem tempo, né? Fala bem rapidamente. Temos que marcar um novo encontro. Muito obrigado, Paulo Springer. Muito obrigado, Raul.
É um prazer enorme ter vocês aqui. O Springer é uma consultoria, somos consultores legislativos do Senado Federal. Eu tive o prazer de ser coautor de uma obra nossa lá, né, dele, né? Então, foi com grande prazer que escrevemos juntos, mas muito obrigada pela participação de vocês dois, a Alesp, a Associação de Escritores e Advogados do Senado, o Paulo também associado como eu. Agradece muito a participação dos dois. Acho que foi possível conversar sobre muitas questões aqui e acho que muita gente vai poder usar esse vídeo para se informar melhor sobre a reforma tributária. Tá? Então, muito obrigado a vocês dois e até breve.